leituras que estamos fazendo na carta aos Filipenses, e vez por outra surge uma situação e eu digo bem assim, hoje não vai dar, vou ter que sair de Filipenses por causa do assunto do culto. E aí quando a gente vai olhar o texto, não, dá sim, é isso mesmo, né? A palavra de Deus, ela tem uma aplicação tão especial para cada situação da nossa vida, e a gente não precisa sair, a gente pode continuar. Então Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Hoje nós estamos no culto de gratidão, e aí o apóstolo Paulo nos diz assim: quanto ao mais, só para lembrar, ele vem falando nos versículos anteriores sobre uma série de cuidados que nós precisamos ter com a nossa vida, com o nosso homem interior, com o nosso coração. Ele nos convida a uma vida de celebração, de alegria, de moderação, que não haja ansiedade, que não haja inquietação alguma. Antes devemos colocar tudo diante de Deus. E aí no texto último que a gente estudou, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo encerra dizendo: olha, para finalizar, quanto ao mais, aí ele faz uma série de recomendações e coisas que devem estar presente em nossa mente. Ele diz: tudo o que é honesto, ou tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A gratidão é o estilo de vida de quem confia em Deus e sabe que os planos do Senhor são sempre melhores do que os nossos. E aí a gente pode descansar a nossa mente e o nosso coração na certeza plena de que Ele mantém em suas mãos o controle de todas as coisas. Nada foge aos projetos de Deus. Desde que o mundo é mundo e durante toda a história, por muitas situações e circunstâncias, as pessoas acharam que as coisas estavam sem controle. Quando nós olhamos para a nossa realidade, a realidade da nossa nação, há determinados momentos que a gente pensa assim também: rapaz, tudo perdeu o controle. Os valores invertidos, as coisas numa confusão tão grande. Para onde vamos? Que país é esse? Não é? Como que as coisas estão acontecendo nesse momento? A cada notícia, a cada dia, uma bomba diferente, e aparentemente as coisas estão completamente fora de controle. Mas nós aprendemos que nada foge ao controle de Deus. Ele continua o Senhor da nossa vida, Ele continua o Senhor da história, e nós podemos desenvolver um coração grato
por tudo que Ele está realizando através da nossa vida. A gratidão, e hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus, cuidado de Deus na vida do irmão Laércio, um ano de cirurgia, na vida do Lemilson, esses 59 anos de vida conjugal do irmão Laércio e da irmã Lourdes. A gratidão faz parte da rotina daqueles que sabem que não merecem muita coisa, mas que somos tremendamente abençoados porque temos um Deus de bondade e misericórdia, que nos acolhe, que nos cerca, que cuida da nossa vida, aquele que sabe que tem um Deus que é fiel. E a palavra de Deus nos diz que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Há uma expressão bíblica lá no Salmo de número 50, verso de número 23, que diz assim: aquele que oferece por sacrifício ações de graças, me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. A Bíblia diz que quando nós desenvolvemos um coração agradecido, uma mente agradecida, isso faz com que o nome do Senhor seja glorificado. A gratidão glorifica a Deus. Por isso esse momento se reveste de muita importância, porque o momento quando a igreja se reúne para agradecer, e há tantos motivos para agradecer ao Senhor, a Bíblia diz que isto glorifica a Deus. Mas quando o apóstolo Paulo diz aqui, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, virtude, louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo está dizendo, entre outras coisas, que a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não começa do lado de fora. A batalha espiritual muitas das vezes se estabelece aqui, dentro da nossa cabeça. E aí o apóstolo Paulo vai falando algumas palavras muito significativas. Ele começa dizendo assim: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Segundo Walter Cavert, numa pesquisa sobre ansiedade, apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos de preocupação. Os outros 92% são motivos imaginários. Quando eu li esses números, eu parei para pensar em alguns momentos da minha vida e algumas preocupações. E há muitas coisas que nós construímos dentro da nossa própria cabeça. E aí, quando a gente começa a alimentar determinadas preocupações, as preocupações elas vão tomando forma, elas vão se estabilizando, elas vão ocupando o nosso imaginário. E o que era apenas uma sugestão vai se transformando dentro da nossa própria cabeça numa realidade, e nós começamos a acreditar. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, quando nós
paramos para analisar os nossos pensamentos, o apóstolo Paulo nos dá aqui algumas peneiras, e na primeira peneira, a gente precisa dar uma sacudida nos nossos pensamentos, para descobrir o seguinte: o que eu estou pensando corresponde à verdade? O que eu estou pensando, de fato é uma verdade? Se a Bíblia diz que Jesus é a verdade, João 14,6, a Bíblia diz também em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. Ele é mentiroso, diz a Bíblia, e pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos manter a nossa mente alerta, para não permitirmos que as mentiras deste mundo, de alguma maneira, tornem-se verdades dentro da nossa mente. Porque sempre que cremos em uma mentira, Satanás assume o controle daquela área da nossa vida, porque ele que é o mentiroso, ele que implanta a mentira, ele que faz a mentira acontecer, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos pensar? Coisas verdadeiras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. A mente do crente precisa se estabelecer na verdade, nosso coração precisa estar estabelecido na verdade da palavra, na verdade das relações, na verdade da família, na verdade do trato, na verdade das situações da vida. Quando a Bíblia fala sobre a armadura que deve revestir a vida do crente, o apóstolo Paulo começa falando sobre o quê? Cingir os vossos lombos da verdade. A primeira das qualidades que o apóstolo Paulo estabelece como aquela armadura da nossa vida, Ei, foi você não, fui eu, deu um tapa aqui, desligou. Nós precisamos estar firmados na verdade. Segundo, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Honestidade, queridos, é uma virtude que desapareceu da nossa sociedade. Estamos vivendo num momento em que a desonestidade tem sido exposta, e a cada semana, nos processos que acontecem aí nos movimentos da nossa política, a gente fica cada vez mais envergonhado, chateado, revoltado. Há tantas reações que todo esse ambiente político que nós estamos vivendo provoca dentro de nós, porque a desonestidade passou a ser uma regra e a honestidade passou a ser uma exceção, infelizmente. Que nenhum de nós sofra, diz a palavra de Deus, como ladrão.
Diz a Bíblia, que nenhum de nós sofra como ladrão, como desonesto. Agora, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que a desonestidade, ela não começa nas mãos. A desonestidade começa na mente. Então, antes da oportunidade da ação, nós precisamos construir uma fortaleza em nossa mente. Antes da oportunidade de fazer aquilo que nós mesmos recriminamos, nós precisamos construir uma fortaleza dentro da nossa mente. E a palavra de Deus diz assim: quanto mais, irmãos, tudo o que é honesto. Então, retira do seu pensamento, da possibilidade, da construção do seu pensamento, de alguma atitude e comportamento que venha ser eivado de qualquer tipo de desonestidade. Depois Paulo vai dizer assim: tudo que é justo. Certa vez eu estava assistindo a um debate, um canal de televisão que eu não me lembro qual, de um palestino contra um judeu. E eles estavam debatendo a questão lá da faixa de Gaza, eles estavam debatendo o direito de um povo, o direito de outro povo, e cada um apresentando os seus argumentos, cada um apresentando as suas teses sobre aquele pedaço de terra, porque deveria pertencer aos palestinos, porque deveria pertencer a Israel, e aquela discussão, tal. No meio de toda daquela argumentação, eles soltaram uma frase, um deles soltou uma frase que me chamou a atenção. O mediador do debate, ele fez a seguinte pergunta: vocês dois não acham que a paz é mais importante do que a guerra? E aí um deles falou bem assim: onde não há justiça, não há paz. Onde não há justiça, não há paz. Existe uma diferença entre paz, entre um povo pacífico e um povo passivo. E o que a gente tem visto em nossa nação, de maneira mais específica, é passividade. Nós pagamos muito, recebemos pouco, e se dá para viver, a gente vai levando. E é por conta da nossa passividade que as coisas chegaram aonde chegaram, nesse nível de injustiça que tem marcado a realidade histórica da nossa nação. Paulo diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. O nosso coração deve estar cheio daquilo que é correto, daquilo que é respeitável. Depois Paulo diz assim: tudo que é puro. A pureza é outra virtude que, de alguma maneira, tem escapulido pelas nossas mãos. E aquilo que era pureza e correção, beleza, há 20 anos atrás, hoje é tratado como um conceito retrógrado, conservador. E é isso que a elite, a mídia, tenta impor como comportamento normal para o nosso povo, para a nossa gente.
Mas a palavra de Deus diz que a pureza não começa do lado de fora, a pureza começa aqui dentro, começa na nossa mente. Tudo o que é amável, diz a palavra de Deus, nossa mente precisa estar cheia de coisas amáveis. E é tão fácil se deixar enfermar pela raiva, pelo ódio, pela guerra. Mas a Bíblia diz que a nossa mente deve guardar as coisas amáveis. Se há alguma virtude e se há algum louvor. Hoje nós estamos reunidos porque há louvor. Em outras palavras, há gratidão, há reconhecimento da manifestação da bondade e da graça de Deus na vida, no nosso dia. Há a compreensão de que Deus tem sido bondoso para conosco. Se há alguma virtude e se há algum louvor, que isso seja o que ocupe o vosso pensamento. O pensamento, ele faz parte de uma intimidade tão profunda, que somente você pode controlar o seu. As pessoas podem te ajudar a controlar as suas palavras, as pessoas podem te ajudar a controlar as suas atitudes, suas reações, as pessoas podem te ajudar a controlar os seus comportamentos, mas aquilo que vai na sua mente, só você e Deus sabe. E a palavra de Deus nos diz, no Salmo 139, verso 2, sabes quando me assento e me levanto, e conhece todos os meus pensamentos. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Ele não conhece só quando pensamos coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, de virtude e de louvor. A Bíblia diz que Ele conhece todos os nossos pensamentos. Por isso a recomendação do apóstolo Paulo é: queridos, ocupe o seu pensamento de coisas que tenham estas virtudes, porque Deus vê. Ocupe o seu pensamento de coisas que têm essas características, porque Deus está enxergando todas as coisas. Eu lembro de uma vez ouvir o pastor Ari Veloso, num dos congressos que eu participei, e ele disse assim: você já imaginou se fosse possível pegar o plug desse microfone, colocar aqui no meu ouvido, assim, ó, enfiar ele no ouvido e de repente aparecer ali na tela todos os meus pensamentos? Mas a nossa mente é como se fosse uma tela aberta aos olhos de Deus. Ele conhece todos os meus pensamentos. É porque Ele conhece todos os meus pensamentos que a Bíblia diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há louvor, nisso pensai. Paulo termina dizendo assim: e o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ele termina dizendo assim: eu não tenho nenhuma dificuldade de ser uma referência para vocês. Olhem para a minha vida, pode olhar. Que aprendestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Que a nossa vida seja marcada por essas qualidades e essas virtudes, e que o Deus de paz seja sempre conosco, amém? Vamos ouvir mais uma vez o grupo Milagres cantando
exaltando ao Senhor, trazendo edificação para a nossa vida.